A paz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje temos uma palavra aqui para trazer para nós, que está em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 14. Essa palavra, ela nos mostra o quanto é importante a presença de Deus em nossas vidas, para com que o azeite da nossa botija e a farinha da nossa despensa não termine, não acabe. O azeite, irmãos, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a farinha é o alimento, representa o alimento em nossas vidas. E quando Deus é presente em nossas vidas, nós colocamos nossas vidas todos os dias na direção dele, no sustento dele, ele não deixa que falte. E a palavra que trazemos hoje para nós é: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, esse momento aí foi um momento aonde Israel estava passando um deserto, uma falta de chuva por 3 anos sem chover, então tudo estava difícil. Hoje em dia, o mundo nós olhamos, está tudo difícil, é pandemias, são terremotos, são maremotos, são tantas coisas acontecendo, é inflação, é a escassez de alimento. Então, amados, só nos resta clamar ao nosso Deus para com que a nossa botija de azeite nunca falte em nós, esteja sempre sobre nós, para com que o alimento nunca falte. E esse momento da palavra de Deus, ele fala sobre Elias, o profeta Elias, e a viúva de Sarepta, quando esta viúva estava passando por necessidade, e só tinha um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha, e ela estava juntando alguns gravetos, alguns pedacinhos de madeira, de pau, para fazer um fogo, para fazer um bolo. E o profeta Elias chegou e pediu a ela um copo de água, e ela deu. E em seguida perguntou se tinha alimento. Ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela ia fazer um bolo, ia comer junto com o filho dela e esperar a morte. Hoje, quem sabe, amados, tem tanta gente, passando por necessidade no mundo inteiro, morrendo de fome. E nós sabemos que existe um Deus que nos acode, que está conosco todos os dias de nossas vidas. E se nós buscarmos a Ele, Ele se apresenta a nós, com certeza. Essas palavras ditas à viúva de Sarepta, em período de grande seca e fome em Israel. E em seguida foi feito um pedido que fizesse um bolo. O profeta pediu para ela que primeiro servisse a ele, e em seguida o profeta profetizou essa palavra a ela. E o milagre aconteceu na vida dela. E ele continua a acontecer em nossas vidas. Basta que possamos buscar esse Deus maravilhoso, abençoador de nossas vidas. Basta fazermos isso, porque a viúva, ela confiou, a viúva, ela obedeceu e ela foi sustentada até que as coisas melhorassem, até que tudo passasse, entendeu? Essa foi a garantia que foi dada a ela, e que é a garantia que é dada a nós através do nosso Deus. Devemos ter fé, ser obediente, porque a provisão é nos dada de Deus, não há outro que possa provir. E isso aconteceu diante da total impossibilidade, porque não existia, da impossibilidade humana não existia mais nada, tudo estava vazio, só restava aquilo. E a palavra de Deus diz que aquela botija
Quanto mais ela tirava azeite, mais o azeite jorrava. Quanto mais ela tirava a farinha, mais a farinha jorrava. Então é assim, é dessa maneira que Deus faz. As coisas acontecem, vêm, não sabemos de onde, mas tem alguém que traz. Então a obediência e a fé, ela traz provisão em nossas vidas. Então, amados irmãos, diante de tudo isso que aconteceu, vamos colocar nossas vidas diante de Deus e esperar nele, né? Porque a obediência, a palavra de Deus, ela gera milagres de provisão, sim. E que aqueles que honram ao Senhor e que colocam todos os seus sonhos, suas vidas debaixo da sua unção, jamais ficarão desamparados, pois a fonte do Espírito, o azeite, estará sempre presente em nossas vidas e a farinha nos sustentará sempre. São inesgotáveis sobre nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Deus e amado Pai, que nós, Pai, estejamos sempre debruçados, Pai, diante de Ti. Que as bênçãos dos céus e da terra não faltem em nossas vidas, Pai. Que, Senhor Deus, a nossa despensa, Pai, seja recheada, Pai, da Tua farinha. Que o azeite não falte sobre nossas vidas, sobre nossas cabeças. Que a Tua direção, Pai, seja conosco, Pai. Nos sustente, nos guarde num mundo tão tenebroso, num mundo tão cheio de escassez, Pai. Guarda nós, guarda a nossa família, guarda tudo que temos para fazer. Nesse dia, nessa sexta-feira, no final de semana, em tudo, Pai. Que a Tua presença seja real em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém?